seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aí, confrade Ebert, como que você tá nessa noitinha chuvosa de Fala, meu quinta-feira? querido. Eu tô bem, e você, como é que você tá? Tô bem, um pouco molhado, né, mas faz Você parte. gosta de chuva? Não gosto não, não mentir. Você gosta, Breno, de chuva? Eu não gosto de chuva, não, eu gosto de sol. Prefere um solzinho, mais um sol assim com muito calor? Não, aquele sol com ventinho, eu acho que é aquele ideal, É bacana. equilibrado. Eu prefiro chuva e frio, mas na hora de sair a chuva é ruim, né? É. Quase que eu não chego, mas tá bom. E hoje a gente tá com o nosso convidado especial, Breno. E aí, Breno, como é que você tá? Tô bem, Matheus, e vocês, como é que estão? Graças a Deus, tudo... Confundem muito o seu nome? Antes de eu Confundem. responder se eu tô bem. Confundem Breno, Brendo, Brendon. Da hora, né? É, até um N eles colocam, assim, às vezes. Mas o certo é Brendo. É Brendo. Então acertei dessa vez. Aí. Começou bem. Às vezes a gente erra o nome de convidado, mas tudo certo. E aí, Breno, o que você fez de bom no dia? Hoje eu trabalhei e tô aqui agora para falar com vocês, um pouco nervoso, mas... Tá nervoso? Você que mexe com a comunicação nunca deu uma entrevista? Não, eu só trabalho atrás das câmeras. É a primeira vez que eu tô na frente das câmeras. Já tem muito tempo que você trabalha aqui? No seu ramo, quer dizer que você é formado? De comunicação? Eu me Isso. formei no ano passado. Você é formado nisso também? Eu sou formado em publicidade e propaganda. Ah, e aí por isso que você juntou o útil ao agradável e já começou a Foi ajudar. para a pastoral da comunicação. Então já vamos entrar nisso. Como que começou como que você começou na pastoral da comunicação? Em Na específico? Pascom? Isso. Eu sempre tinha vontade de participar da Pascom, né? Só que quando ela foi fundada, o objetivo era tipo assim, olha, vai ser pessoas que não participam de nenhuma pastoral ainda. Eu já participava da pastoral na época da saúde, aí eu não participei. Mas acabou que com o decorrer do caminhar aqui mesmo da comunidade, a pastoral estava precisando de ajuda e eu entrei. E aí já tem uns 4 anos que eu estou na Pascom, mais ou menos. Breno, me tira uma dúvida, você que é profissional nessa área, que é formado. O que vocês estudam, vocês aplicam realmente ou só apenas algumas coisas? Então, a comunicação é um mundo, né? A gente estuda tipo muita coisa mesmo. Aqui na paróquia, tipo, o que a gente aplica mais é a questão das redes sociais, né, as mídias, da forma de se comunicar melhor com o nosso público, né? A gente já conhece o público aqui da paróquia, são pessoas do conteúdo religioso, de várias faixas etárias, e aí a gente vai tentando fazer a comunicação das artes, nas legendas, com o objetivo de alcançar essas pessoas. Então a gente coloca em prática, assim, né, a melhor forma da gente comunicar para esse público. Você acha que ajudou no crescimento da paróquia? Eu falo em termos de participação dos fiéis mesmo. A questão da comunicação, de avisar que vai ter uma missa tal dia, isso. Olha, eu acho que sim, porque a gente consegue alcançar tipo muita gente que nunca veio aqui, sabe? E aí o primeiro contato deles com a nossa paróquia é através das redes sociais. Então, nosso direct, a gente recebe muita pergunta, tipo, qual é o horário da missa, quando tem confissão, que dia funciona a secretaria. E o pessoal vai compartilhando, né, eles vão conhecendo cada vez mais. Hoje, quantas pessoas fazem parte? A Pascom hoje ela é composta por 10 pessoas. A gente tem 10 pessoas do núcleo de trabalho, que é o pessoal que faz arte, legenda, postagem, transmissão. E a gente tem um representante de cada comunidade. Aí esses representantes, eles nos passam as informações dos eventos que vai ter nas comunidades para a gente fazer a divulgação também. Aí nos apoiam, tipo, tirando foto, quando a gente não pode ir, manda para a gente postar nas redes sociais e tudo mais. Mas é você que escolheu? Mas a equipe já é escolhida por alguém daqui ou a pessoa que se interessar pode entrar na equipe? Então, a gente está com déficit de pessoas, né, na Pascom, acho que toda pastoral está com... E aí nós fizemos o convite, né, para pessoas de comunidade. Nem todas as comunidades têm alguém, infelizmente, mas a gente tenta fazer esse trabalho assim. Porque também né? não é qualquer um, né? Realmente tem um pouquinho de trabalho, né, no meio disso tudo, né? A questão da arte, por exemplo, eu não sei fazer uma arte, né? Então a gente até às vezes tem o interesse de participar, mas não consegue, né? Hoje você mexe com o que exatamente? Na Pascom, estou mais na parte de gerenciar mesmo, porque eu recebo geralmente as demandas, né, do padre, das pastorais ou também das comunidades e alinho com o pessoal da pastoral pedindo a arte, né? Então, a gente precisa de uma arte falando isso, isso e isso. Cara, como é que você consegue conciliar isso com o seu tempo? Então, é bem desafiador, porque assim, na Pascom a gente não trabalha só, tipo, não tem um horário para a gente trabalhar, todo dia tem trabalho. Eu vejo toda hora que você publica alguma coisa no WhatsApp. Exatamente. Chegou o padre Donizete, que tem uma energia assim fora do normal, nunca se teve tantas atividades aqui na nossa paróquia, e a gente tem essa questão de estar comunicando o tempo inteiro.
Então, assim, é mesmo ao longo do intervalo de uma coisa de outra. Tem vezes que pede uma arte pra gente, é tipo assim, demora 2 dias para ficar pronta, mas sai, sabe? Mas a gente vai conciliando. Sobre a questão das artes, como que surge a criatividade para poder montar? Você já tem algo pronto, você já vai deixando algumas molduras ali prontas, ou vocês vão criando tudo assim na hora, vai conversando entre si para poder ver o que se encaixa melhor? Então, para fazer as artes, tipo, eu não estou fazendo muito mais as artes, né? A gente conta com o Eric, com a Fernanda, com o Paulo, que são os que trabalham mais com as artes na nossa pastoral. E aí eles meio que já criaram a identidade da paróquia. A gente vê que quase todas as artes têm um pouquinho de conexão, só que se diferenciam, né, por tema. E aí a gente já pegou assim, o estilo que mais agrada a comunidade, a gente vai ajustando, né, conforme o tema. A gente usa bastante a cor azul, que lembra Nossa Senhora, né, por ser uma paróquia mariana. Mas a gente vai ajustando conforme o evento que for acontecer, a data e tudo mais. Teve ideias novas que vocês implementaram que antigamente não tinha em questão de mídia, tipo assim, ter um repórter da paróquia ou algo assim do tipo? Eu já fico uma ideia. Então, a gente está com uma super parceria. Pois é, né? O Paulo tinha super essa ideia de fazer um podcast, né, da Pascom e tudo mais. Pô, seria legal, hein? Só que como eu, Paulo, tá em um monte de pastoral, e aí não sobra tempo, né? Mas assim, de implementação nova mesmo, assim, que a gente fez, é mais essa cobertura de entender o cronograma da paróquia e deixar o pessoal sempre informado, sabe? Vocês montam um calendário no começo do ano do que vocês vão fazer ou vocês realmente trabalham conforme a demanda que for chegando? A gente tem assim os grandes eventos que a gente se prepara, que é o Pentecostes, a festa junina e o novenário da padroeira, né? Que é onde a gente faz as divulgações, que é onde atrai mais pessoas. Então a gente tem muito mais cuidado nessas datas, porque a gente tem que passar a informação certinha de horário, data, local e tudo mais. Mas assim, a gente acompanha o cronograma da paróquia. Já escutaram algum sapo já no direct? Já, o pessoal briga com a gente. O pessoal briga, manda algumas mensagenzinhas lá, reclamando. Aí, tipo assim, coisas que não envolvem diretamente a Pascom, mas eles acham que o padre que lê o direct da paróquia, né? E aí eles vão lá e colocam as reclamações. O padre também tem acesso ao Instagram, todas as coisas? Ele, não. Só vocês mesmos que cuidam Isso. da autonomia própria, né? E todas as informações que chegam a gente repassa, né? Todo mundo que manda mensagem vocês respondem, né? Todo mundo que Tem manda hora que não dá mensagem, vontade a de não gente responder, responde. Mas, Brendo, qual que é hoje, no seu ponto de vista, o tamanho da importância da comunicação? Não falo só no meio religioso, mas para você que já trabalha nessa área também. Gente, acho que a comunicação ela é fundamental, né? Quando a gente estuda a comunicação, a gente entende que ela é composta pelo emissor, né? Por quem produz a comunicação, tem o meio que vai levar... Peraí, vamos lá. Fica tranquilo, no seu tempo. Isso, a gente tem o nosso... Peraí. É o receptor, a emissor, lembrei, vamos lá. Então, quando a gente estuda a comunicação, a gente percebe que a gente tem personagens importantes, né? Tem o emissor, tem a mensagem, tem o receptor e tem o meio de comunicação, né? Qual é o meio que a gente utiliza? Então, tipo, hoje em dia a internet se tornou uma ferramenta muito poderosa de comunicação. E a gente consegue alcançar muito mais pessoas através dela, sabe? Então, assim, é extremamente importante. A nossa paróquia está aprendendo a se comunicar de uma forma diferente, que é através de vídeos, o que não era muito comum, né? Mas agora os vídeos eles têm tomado uma dimensão muito grande no meio de comunicação, isso de forma internacional, e a gente está tentando se reinventar para acompanhar essas tendências. Vocês já foram alvo de alguma fake news ou algo assim do tipo? Da paróquia? Não. Mas, assim, ainda não. Tomara que não. Eu vejo que é um Instagram mais formal, mas vocês já pensaram em dar uma diferenciada, em fazer, tipo, sei lá, algo que o pessoal interagisse também junto com o Instagram, agora que tem 5.000, né, seguidores? 5.500 e... 5.500 Vocês imaginavam que iam conseguir alcançar isso tudo? Não. Cresceu muito, né? Foi muito crescente, assim. Mas vocês já pensaram em fazer algo que interagisse, pelo menos no Stories? Então, pessoal, hoje o número de membros da Pascom ele é muito pequeno e a demanda de trabalho é muito grande. Então, assim, a gente está meio que... Então, vocês focam em mais atender, né, a gente está tentando fazer as demandas que já existem, porque está complicado de ter novas demandas. O recrutamento não deu certo ainda? Do convite que vocês fizeram? Nós fizemos um convite já no final da pandemia, só que muitas pessoas ainda estavam um pouquinho assim... Receosas, não estavam vindo. E aí a gente tem essa vontade para o ano que vem
levantar a Pascom novamente, né? Porque assim, a demanda está muito grande, nossa paróquia cresceu muito, sabe? Então, uma pessoa sem experiência, ela pode entrar, né? Pode entrar, porque assim, claro que cada um vai saber fazer uma coisa diferente, Sim. né? Mas, por exemplo, a gente faz a transmissão das missas, então tem alguém que prepara a arte, que vai para o YouTube, tem alguém que prepara o link, tem alguém que vem transmitir, tem alguém que escreve a legenda das artes, tem alguém que posta no Instagram, tem alguém que responde as mensagens. Então, assim, são diversos trabalhos. Então, não sei fazer arte, mas você sabe escrever bem? Você pode escrever a legenda. Gosto das redes sociais, vou fazer a postagem. Dá um nervosozinho quando vocês estão ali transmitindo ali, principalmente quando o evento é maior, tipo de errar, de não sair do ao vivo. Dá um nervoso grande, porque às vezes a gente está prestando atenção na missa e esquece que está transmitindo. Que tá gravando. Aí o padre vai para um lado, a câmera está no outro, e às vezes a gente dá uma pescada assim. Mas a gente foi pegando o jeito, né? Foi uma surpresa na pandemia. E perpetuou até hoje, a gente ainda consegue alcançar Então, muita gente. acho que a pandemia, mesmo que por muito triste, né, que tirou todo mundo de dentro da igreja, mas teve uma certa importância por isso, né, porque fez crescer, fez alcançar mais pessoas, fez dar um reconhecimento também, né, onde as pessoas vieram e realmente cresceu bastante. Eu acho que você acha que o crescimento do Instagram foi muito por isso? Foi pelas redes sociais. Porque era o único meio que a gente tinha Sim. como se comunicar, né, com os nossos fiéis, porque ninguém estava vindo na missa, não tinha os avisos nem nada, e aí cresceu muito assim as informações para saber das transmissões e tudo mais. E no canal do YouTube é só apenas transmissões, né? No momento. No momento é só transmissões ao vivo. Aí já fica a ideia de um podcast. Ó. Pois é. Né, quem sabe? né? De um repórter aqui. Não, repórter, a estrutura toda aqui. Mas, Brendo, você mencionou que já faz parte de muitas pastorais. De onde que vem esse gás, cara, para poder fazer parte de tanto grupo? Então, eu comecei aqui participando da Pastoral da Saúde. Sim. E, tipo assim, eu não gostava de igreja, não gostava de vir na missa, não gostava de nada, né? E, sim, esse gás que veio, vou contar a história de como eu comecei na igreja. Isso, exatamente. Vamos do contar. início. Pode contar, né? Então, vamos lá. Minha mãe e minha avó, elas não gostam muito de fazer bolo, torta, essas coisas. E na reunião da Pastoral da Saúde, Dona Custódia sempre levava um bolo, Sim. pão de queijo e tudo mais. Então, sempre que tinha reunião da Pastoral da Saúde, eu vinha com minha avó pelo lanche. E comecei a prestar atenção nas reuniões, da forma que andava. A gente viu que estava um número escasso, que era uma pastoral importante. E aí eu fui começando a se interessar. Isso com quantos anos? Isso foi com 13 anos. Hoje você tem quantos Eu anos? tenho Desculpa. 23. É da nossa idade, né? Bem novinho também. Vocês têm quantos anos? Eu vou fazer 23 agora em dezembro. Eu vou fazer 22. 22. Semana que vem ele faz aniversário, Eita, inclusive. ele vai ter festa, gente. Vai, pode continuar. E aí, a gente fez uma formação, chamou novos membros, a pastoral cresceu, inclusive o Matheus entrou, né, Matheus? Junto com o pai Participamos dele, 2 anos. da Pastoral da Saúde, Matheus e o pai dele, e aí a pastoral foi crescendo. Aí o que acontecia? Aí eu já fui pegando esse engajamento, a gente vendia o caldo para arrecadar o dinheiro para comprar os remédios, e tinha as missas e tudo mais. Aí, antes, na missa, cada pastoral tinha um horário para fazer na missa, né? Aí a Pastoral da Saúde sempre ficava com a missa de 9h30 do segundo domingo. Aí, Dona Custódia, Breno, você vai fazer o comentário. E eu ficava, tipo, com muito medo. E aí eu fui encarando, fiz o comentário. E aí entrei na liturgia, aí saí da Pastoral da Saúde dessa época. Aí começou. Comecei na liturgia. O Padre Érico fez o convite para a gente montar esse Ministério de Leitores. A gente formou, eu fui o primeiro coordenador. E assim, sempre trabalhando muito, né? Eu já estudava, trabalhava e também participava aqui da pastoral, mas sempre uma experiência muito positiva, sabe? Eu via que mesmo que eu estava me dedicando aqui, Deus estava cuidando de todas as outras coisas, então isso me dava um impulso muito grande de continuar. E aí, ao longo dos 6 anos, eu continuo na liturgia ainda, né? E agora estou na pastoral da comunicação. E qual que foi a importância de tudo isso, desde o início da caminhada até hoje, para a sua vida pessoal mesmo? Muito, muito importante, porque em todas as dificuldades, Deus sempre esteve comigo. Então, assim, eu vi que valia a pena estar aqui. Claro que a gente, às vezes, desanima, se estressa, se cansa, mas de todos os momentos, e principalmente as amizades que eu construí nos grupos que eu participava, sempre no meio de uma dificuldade, era aquele carinho, era aquela atenção, um rezando pelo outro. Então, tipo assim, eu me sentia parte de algo, sabe? E é muito importante quando a gente se sente parte de algo, que a gente não está sozinho. E é isso que eu sinto aqui na nossa comunidade. A gente é muito vivo, sabe? Sim. E isso faz a gente querer continuar, né? Mesmo quando a gente desanima, que a gente às vezes não
entende que Deus está com a gente ainda, mas através das pessoas a gente sente esse amor e a gente renasce das cinzas, né? E como você lida com as pessoas, que muitas vezes a gente sabe que as pessoas estressam muita gente, ou muitas vezes inventam até desculpa, né, para não participar de certas coisas. Como que você lida com isso? E essa questão de liderar também. Você é paciente? É muito desafiador. Eu sou muito compreensivo, sabe? Tipo assim, a pessoa fala, não posso, tá, tudo bem. Eu fico chateado, né? Mas não expressa, né? Não, tá bom, tudo bem. Tomara que da próxima vez você consiga e tudo mais. Eu tento ser muito compreensivo. Mas claro que ninguém é perfeito, já tive meus momentos de estresse. Com certeza, já não é teve possível. As brigas. Uma vezinha só. Mas faz parte, é difícil lidar com pessoas, né? Ah, com certeza. E tem e-mails que a gente trabalha também, querendo ou não, acaba estressando a gente sozinho, né? Nem precisa de pessoas. E aí quando chega uma pessoa te estressando, você já está estressado por outra coisa e pronto. A parte assim, mais estressante foi na liturgia, porque tipo assim, são 4 missas no final de semana, tipo, primeira leitura, segunda leitura, comentarista, prece, projetor. Lidar com esse tanto de gente para fechar a escala de final de semana era muito estressante. Tipo, não posso 7 horas da manhã, não vou. Sabe uma coisa que me impressiona na leitura? É uma coisa bem simples, mas é aquele pessoal que consegue ler, aí eu acho que ele grava a frase e aí termina a frase olhando para as pessoas falando, sabe? Eu nunca consegui fazer isso. Eu já esqueço, porque eu fico muito nervoso na hora de ler. Pode ter 10 pessoas, mas se eu tiver que ler na frente de 10 pessoas, eu fico muito nervoso. É desafiador. A gente tinha formação com o Padre Eric sentar. Como que funciona a formação dos leitores? Cara, tipo assim, a gente traz o lecionário, né? Aquele livro que a gente lê na missa se chama lecionário. Aí lá já tem a leitura, tipo assim, a linha certinha, como você tem que ler e a pausa que você tem que fazer. Então você já sabe, tipo, a leitura da carta de São Paulo. Aí pausa. Naqueles dias, Paulo foi nananã. Aí você vai fazendo as pausas para ficar uma proclamação bacana. Aí o padre vinha, entregava a leitura pra gente, cada um ia ler. Aí assim que você ia lendo, ele já ia corrigindo. E aí, tipo, na frente de todo mundo, Mas sabe? lógico que na prática, quando você chegava, isso nem sempre dava certo. Né? Eu ficava nervoso, minha perna tremia. Você já apanhou muito para poder conseguir, tipo, ler bem tranquilamente? Já, ou demais. Já pegou de cara? Porque assim, ler, até que eu lia muito bem. O problema é que você tem que proclamar a palavra ali, né? Sim. É mais complicado, não é só ler. Não, e o problema todo mundo te olhando, isso, né? Quando você levanta a cabeça, você vê um mar de gente, assim, olha. Não, uma vez eu fui dar um recado na missa, eu lembro que eu me embananei todo, acho que eu falei nada com nada, ninguém entendeu nada, tanto é que eu falei, me procura no final. Ninguém procurou. Nem lembro. E aí eu não sei o que eu falei, se eu falei certo, era o convite de alguma coisa que eu tinha para os vicentinos. E aí... Mas você já tinha o hábito de ler, né? Não, assim, tinha. A dicção, eu sempre pratiquei muito para ler. Tipo, apresentar trabalho na escola, sempre foi muito tranquilo para mim. Eu sempre fui descarado. Você nunca teve assim, problema com timidez, não? Não, nunca fui tímido. Sempre fui descarado. Então assim, facilita, né? Facilita. Eu sou tímido com quem eu não conheço. Então, tipo, tem gente que eu só vejo, tipo, sou mó sério. Sim. Mas quando eu conheço a pessoa, eu abraço, a gente já conversa, se solta, né? Tranquilo. Hoje você já se familiarizou com a paróquia também, então... É muito tranquilo, eu me sinto muito à vontade, assim. Mas no início, gente, a perna tremia, eu ficava nervoso, suava frio. Aí depois vai tranquilizando. Né? E hoje... Dava uma gaguejada, né? Dava uma gaguejada. Mas hoje você não mais faz parte dos leitores, né? Hoje já... Não efetivamente. Tipo, assim, eu tô no grupo, aí alguém não pode, eu posso aquele horário, eu posso ir tal horário. Aí se coloca à disposição. Mas hoje, oficialmente, assim mesmo, você tá em quais? Ou só na Pascom? Eu tô na Pascom e tô como catequista, meu primeiro ano como catequista. E como tá sendo o desafio? Cara, muito desafiador, muito desafiador mesmo. Eu sempre tive mais familiaridade com criança, né? Sim. Eu queria pegar a turma de criança, mas me deram o desafio da Crisma com jovens. Crisma 1, que eles têm 14 e 15 anos. Certo. E é desafiador. Tá difícil? Não, assim, eles são tranquilos, sabe? Só que eu acho que o mais difícil da catequese, né, tipo, os jovens. Na verdade, o jovem também tem suas dificuldades. É difícil lidar com os jovens. Eles estão muito desinteressados, tipo assim. Eles veem a força, né? E, cara, eu fico de cara porque eu fiz crisma, né? Então, a minha turma era completamente morta. Vou ser bem sincero. A minha também. Assim, o pessoal era muito calado. A catequista, ela tinha uma dificuldade também, porque, querendo ou não, ela não tinha muito ânimo, ela não era muito animada. Então, assim, ela tinha uma dificuldade aí, porque quando você é mais animado, você consegue levar as pessoas, né, alto astral. E aí todo mundo ficava calado, ninguém queria fazer leitura, ninguém queria fazer oração. O retiro foi uma dificuldade para conseguir levar as pessoas. E aí eu vejo que hoje em dia ainda continua, né, um pouquinho, que eu fui fazer alguns convites nas turmas de crisma, até pra gente que já chega como jovem mais animado, o pessoal ainda continua bem sério, ainda de manhã, aquele sono. Sábado.
Geralmente eles estudam de segunda a sexta. Sim. Aí sábado de manhã tem que vir para a igreja. Mas eu vou fazer vou explanar aqui um comentário. O pessoal que veio da turma dele para os vicentinos elogiou. Falou que você é um bom catequista. Olha aí. Aí já, Glória a Deus, obrigado, Jesus. já é um incentivo para Teve continuar. um feedback É positivo. positivo, mas Sim. vou falar assim, nas primeiras semanas foi difícil, foi muito difícil. Porque todo mundo, tipo, chegando assim, sem querer animar muito e tem aquele desafio de você motivar a turma, né? Você se preparou muito na semana que você falou, sábado começa? Muito. Eu rezei muito, assim, preparar, não sabia nem o que eu ia falar. Porque eram as boas-vindas, não Sim. tinha tema. Então era recepcionar, interagir, conhecer cada um. Mas foi fluindo, graças a Deus tem dado certo. Assim, é desafiador porque a gente tem que passar a religião, né, católica de forma atrativa, né? Porque senão fica mais Mas o chato. fato de serem dois catequistas já ajuda também, né? Ajuda Porque aí um vai complementando o outro ali. Muito. Eu tô numa super dupla aí com o Fernando, ele é muito gente boa, trabalhou muito com jovens e aí ele já tem mais essa pegada. Então, assim, foi muito mais interessante. Sozinho eu não conseguiria mesmo. Uma questão que minha turma ficou unida, antes eles não se falavam, né? Era igual o Herbert disse, todo mundo só ficava se olhando assim, ninguém falava nada. Mas foi depois que um passeio que teve, que a gente teve que ficar todo mundo junto, que acabou que até o professor ficou de cara, falando assim, mano, todo mundo se falando. E Eu acho que e criou até uma união. Mas eu acho que, não sei se para você que tá como catequista você tem esse ponto de vista, mas eu acho que às vezes falta um pouco dessa criatividade, sabe? Da gente permitir que faça alguma atividade diferente, não fique só enfornado, entendeu? Dentro de uma sala, tendo que ouvir. Entendeu? Tudo bem que a gente pode fazer uma dinâmica dentro da sala, mas querendo ou não, a gente ainda está dentro de uma sala. Então, quando a gente sai, faz alguma coisa fora, tem a oportunidade de conhecer, às vezes, sei lá, um local que faz parte da história da igreja, anima, né? As pessoas querendo ou não vão ter que ter uma comunicação fora daqui dentro, né? Porque vão estar dentro de um ônibus, vão para um lugar diferente, vai passar uma tarde inteira juntos. Não vai ter como todo mundo ficar Uma hora ou calado. outra eles vão se falar. Sim, até mesmo pelo retiro a gente tira isso, né? Isso aconteceu com a minha turma. Porque, tipo, o retiro é a melhor parte da crisma, todo E é mundo quando vira acaba. amigo e acaba. Exatamente. E Teve, é raramente que vê. Teve uma turma que bem há tempo atrás, quando a gente entrou nos Vicentinos, que foi, eu acho que a última turma e única que teve aqui bem animada, mas depois eu nunca mais consegui ver tipo, uma turma que chegasse aqui com ânimo, com empolgação. desse jeito. Até pelos Vicentinos a gente tira isso. É muito difícil você animar um muito jovem. Desafiador, mas assim, a gente foi implementando dinâmicas, nossa turma era bem calada, agora eles se conhecem, vão trabalhando em grupo, e isso facilita muito. Tipo, agora tem que pedir para eles pararem de falar, sabe? Agora, Atualmente está com quantos alunos? São 30 e... Nossa turma são... Que tão frequente mesmo, são 36 crismandos. e Brando, como é que funciona para vocês a linha de ensino? O que vocês têm que estudar, por onde que vocês têm que começar? Para se preparar, né? Isso. Então, para ser catequista agora na paróquia, você tem que fazer uma formação, né? Que é a escola catequética, você tem que ficar durante 1 ano. No meu caso, como eu fiz ano passado e tinha necessidade muito grande de catequistas, ela foi reduzida, foram 6 meses. Mas a gente aprende várias coisas. Aí tem um cronograma que a paróquia toda segue, que a gente segue o itinerário formativo da iniciação à vida cristã. Aí tem toda uma etapa, tipo assim, a gente vai começando como amigos, né, como Jesus nosso amigo, Jesus nosso herói, e vamos trabalhando toda essa questão da fé através dos temas que a gente vai abordando. Toda semana tem um tema diferente, uma passagem bíblica que norteia o encontro, e a gente vai preparando a partir dela, assim. Você tira quanto tempo mais ou menos aí da sua semana para poder estudar o que é o tema da semana? Cara, assim, é umas 2 horas a reunião minha com outro catequista, a gente prepara no encontro, Sim. e depois a gente ainda fica estudando mais. Isso Então, online, assim, né? Eles Isso fazem. online. A gente se reúne online para promover a dinâmica, ver como é que vai ser o encontro, Sim. o que cada um vai fazer, e depois mais umas 2, 3 horas estudando, assim, para não falar nada errado e tentar falar de uma forma criativa, sabe? E por que você quis se propor a ser catequista esse ano? Eu não tinha essa vontade antes, e aí Deus colocou essa vontade no meu coração. Eu falei, nossa, eu quero muito ser catequista. E aí já tinha um tempo que eu queria fazer a escola de formação, não tinha tempo para fazer, mas acabou que casou tudo ano passado, eu tive tempo de fazer. E, cara, é muito lindo, porque eu sou muito apaixonado pela Igreja Católica, né? Sim. E tudo que ela É perceptível. tem. E é muito bonito você transmitir isso para alguém, sabe? Eu acho que a maior responsabilidade da gente como catequista não é nem transmitir, é tipo você tentar viver aquilo. Eu me sinto na responsabilidade muito grande, sabe? Pode falar, Matheus. Qual é a pessoa católica que você mais se inspira? O santo? Pessoa católica Pode que ser um santo, um padre ou
ou alguma A pessoa figura? que eu mais admiro católico atualmente é o Papa Francisco. Eu sou apaixonado pelo Papa Francisco. Eu acho que é uma pessoa muito santa que a gente tem aqui na nossa terra. Ele é uma pessoa assim, fenomenal. Sim. Muito, muito, muito. Eu admiro muito o Papa Francisco. Assim. Tem algum santo específico também que você... Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora. Agora eu fugi a minha linha de raciocínio aqui, eu ia perguntar uma outra coisa e acabei me esquecendo. Mas eu vou para o tema da juventude que eu queria te perguntar. Hoje você, como catequista, está tendo esse acesso à juventude. Como Pascom também vê a quantidade de pessoas. Como você avalia hoje os jovens, a juventude aqui, em especial dentro da nossa paróquia? Você acha que está faltando? Você acha que está bem? Você acha que falta algum outro incentivo? Algo a mais? Cara, a nossa paróquia, em comparação às outras, ela tem muita juventude. Assim, eu vejo a juventude bem ativa, bem trabalhando muita gente, sabe? Eu acho que isso é bonito. Em comparação com as outras paróquias. Tem paróquia que você vai, assim, por exemplo, eu trabalho lá pela Asa Norte, é mais idoso que tem lá na igreja. Aqui não, você vê juventude, sábado a igreja lotada, criança jovem, tem os vicentinos jovens, as crianças... As turmas de crisma são sempre cheias. São sempre cheias, então assim, tem uma juventude muito viva. Só que a gente está num mundo muito desafiador, porque ser cristão exige de nós algumas coisas, né? Claro que a gente também não pode ser radical ao ponto de... Claro que cada um vive sua vida da forma que quer, né? Tem algumas pessoas mais radicais e outras que vivem mais tranquilamente, mas dá para conciliar, sabe, a nossa vida, a nossa espiritualidade com o mundo que a gente vive. A gente só não pode sobrepor ele, só que hoje o mundo é muito mais atrativo, porque, tipo assim, a gente vê o discurso de que você quer, você tem que ter e tem que ser agora. Então é tipo tudo muito imediato, a gente está no tempo imediatista. E esperar em Deus exige nós esperar, sabe? Paciência, fidelidade, né? Da gente estar ali se dedicando no esforço, mesmo sem ver que você vai receber uma recompensa agora, mas que você está ali num caminho que te faz bem, que te faz feliz, que te completa, né? E hoje a gente vê que a juventude ela é muito triste, sabe? Tem uma coisa que está faltando, essa coisa é Deus, e eles não sabem que é Deus, porque eles tentam preencher com outras coisas que nunca vão preencher, né, esse vazio. Diante disso tudo, qual a importância que você vê da família? Ter uma família que já é ligada numa religião católica, que é frequente e tudo mais. Mateus, é muito importante. Muito, muito importante mesmo. Mas o que eu vejo hoje em dia é que tem jovens, assim, alguns exemplos, tem jovens que o jovem vem para a igreja e a família não vem. Né? Uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta na catequese é que os crismandos vêm, os jovens, mas quando a gente pede que os pais venham, eles não participam da missa, sabe? Pedem que eles venham, mas não vêm. Então, assim, a família é fundamental. Né? Eu sempre fui criado dentro da igreja, mesmo sem gostar de ir na missa, mesmo sem gostar de rezar as missas. Eu ia falar, você vai rezar. E eu vejo como isso foi bom, sabe? Me fez muito bem. E eu acho que tem que ensinar o caminho e cabe a cada um decidir, mas a família é fundamental. Mas como você vê o nosso papel hoje, o que a gente como igreja, não vamos acrescentar os padres, porque querendo ou não eles já fazem o papel deles sempre, mas a gente como igreja, não, como catequista, como grupo, como movimento, como que a gente pode fazer, você tem alguma ideia, pensa algo do que a gente poderia acrescentar, algo a mais para poder esses jovens permanecer, para manter esses jovens, porque assim, a gente falou que as turmas são cheias. Os grupos, quando tem grupos de jovens, são cheios. Mas, às vezes, quando sai um, começa a sair uma penca. É isso. Né? Parece que vai um indo atrás do outro. Né? Como que a gente pode, como igreja, se movimentar para mudar isso? Você tem mais ou menos uma ideia do que você pensa? Eu acredito que a igreja ela tem se renovado muito, sabe? Acontece que a visão que o pessoal tem da igreja é só a missa. Só que a gente pega aqui pela nossa paróquia quantos movimentos ricos tem, tipo... Os vicentinos, vocês fazem um trabalho excelente, tipo, vão encontrar com o próprio Jesus quando vão ao encontro do pobre. E isso motiva, sabe? Então, assim, eu acho que o que está faltando é as pessoas não terem vergonha de ser cristão. A gente vê que hoje é meio taxado como, tipo, ele é da igreja, tipo assim, não, é mó chato e tudo mais. E a gente tem que ter muito orgulho de quem a gente é, de ser jovem cristão no mundo que a gente está, porque a gente influencia as pessoas, sabe? De não ter vergonha disso. A gente precisa se orgulhar mais de ser jovem, de ser católico, de ser cristão. Eu também acho que falta uma motivação, sabe? Às vezes, assim, por exemplo, a gente tem muita pastoral, eu tiro muito pelos vicentinos, né? Querendo ou não, os vicentinos têm essa fama de ter muita gente mais velha.
de ter um certo preconceito com o jovem, um jovem entrou, será que ele vai dar conta? Será que ele vai conseguir fazer o que a gente já faz há tanto tempo? A gente já sabe como é que faz, ele não sabe. Não ter a paciência de ensinar, de falar, ó, é assim, a gente vai fazer isso hoje, semana que vem a gente vai fazer dessa forma, entendeu? Acho que às vezes falta essa motivação de um grupo que tem pessoas mais velhas e ele na missa fala, padre, eu posso dar um recado? Ou então pedir para o comentarista, dar esse recado aqui, fala que a pastoral vai estar aqui na porta hoje e que a gente quer jovens específicos. Entendeu? Acho que às vezes falta esse pinguinho de motivação. Falta. Quando eu fui coordenador do Ministério de Leitores, por ser muito novo e tinha umas pessoas mais idosas, uma vez eu tive que chamar a atenção de um dos membros e ele me chamou até de moleque. Quem é você, seu moleque? Para falar comigo. Tipo, eu estava ali como papel de coordenador e chamando a atenção dele para algo importante para o nosso grupo. Mas, de fato, não tem, assim, muito essa motivação, sabe? Não, é como se não se devesse levar em consideração, sim, sabe? Aí sente falta, sabe? Mas aí parece que tem aquele orgulho de o jovem não pode. Espera ele ficar um pouquinho mais velho, mais maduro, e ele vem. Mas, às vezes, a gente pode amadurecer o jovem dentro do próprio grupo, exatamente. Entendeu? Então, você vê grupo de gente mais velha e gente jovem, tipo, separado, sim, exatamente. Né? As nossas conferências de adulto mesmo, a gente tira por elas, entendeu? A gente tem as conferências de adulto que estão perdendo membro, tá vendo a conferência acabar, vai chegar em 2 membros, a gente vai ter que fechar a conferência, mas não se desdobra para poder chegar numa conferência de jovens que está grande, com 20 e tantos membros, e falar, tem como me emprestar 2 aí, só para poder manter a conferência e dar um ânimo a mais para a gente poder recrutar, sair para a rua e tentar pessoas, tentar doações, tentar dar um up na conferência, entendeu? Mas acredito que isso também é uma questão de experiência deles. Eu acho que muitos deles também não admitem a gente saber algumas coisas e eles não. Sim, são pessoas e pessoas, né? Eles sempre vão ter uns pensamentos diferentes mesmo. E a gente tem que mostrar, assim, através das atitudes. Não, também. A gente consegue, estamos aqui para isso. Olha lá, você não quer, mas eu vou entrar. Pronto, se colocar à disposição. Brendo, e como que você vê que, eu acredito que, eu não sei se alguém já te falou isso, mas um crismano seu te vê como exemplo? E eu não sei se ele mas eu busco sempre tudo aquilo que eu falo para eles, eu busco viver. Eu sinto nessa responsabilidade, porque senão eu vou estar sendo hipócrita ali, falando, olha, tem que ser desse jeito. E aí eu falo, olha, gente, a gente está aqui, mas a coisa mais importante que vocês têm que saber é que a gente é muito miserável. Nós somos pessoas más, sabe? Tipo, eu sou ruim, eu tenho minhas peculiaridades, não sou uma pessoa perfeita, como ninguém é, mas é a gente usar aquilo que a gente tem de bom a nosso favor e aquilo que não é bom a gente tentar melhorar, né? Mas eu sempre falo assim, olha, eu não sou perfeito, eu sou pecador, vai conversar com quem mora comigo. O Brendo é legal, divertido, vai conversar com quem mora comigo. Aí vai saber, né? Aí vai saber a convivência, mas é tipo sempre mostrar que a gente não é perfeito, que a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados, que a gente tem que sempre buscar ser uma pessoa melhor. Esse ano teve algum tema que vocês trabalharam em específico, algum tema a mais que se repetiu, que vocês trabalharam em específico? Ao longo do ano, é porque a gente trabalha tanto tempo, a gente trabalha as Sagradas Escrituras. Olha, a gente trabalhou no início do ano as Sagradas Escrituras, a forma com que Deus conversa conosco através dela, e teve a Feira Bíblica agora, no mês de novembro. Sim. E foi uma experiência muito legal, que a gente dividiu a turma em grupos, e eles pesquisaram sobre a palavra e falaram. Então, acho que isso foi eles fixaram mais esse tema porque trabalharam 2 vezes. Mas a gente trabalhou a questão da família, da devoção à Nossa Senhora, da importância da confissão, né, da gente estar em estado de graça. É um mar de temas assim. Algum dos temas te marcou? Que você gostou mais também de aprender ele junto com eles, de ensinar eles? É porque eu tenho um problema de memória, gente. Deixa eu tentar lembrar. Se lembrar, a gente vai para outro assunto, que eu já tenho. Deixa eu tentar lembrar aqui. Mas acho que um tema que mexeu muito comigo foi o do nosso penúltimo encontro, que a gente falava sobre compromisso. Né? A forma que é importante a gente ser compromissado com aquilo que a gente acredita. Né? E aí a gente falava para eles, olha, Deus nos ama, mas será que a gente ama a Deus? Quanto que a gente tem desempenhado o nosso tempo para Deus? Exatamente. Né? Se a gente quer viver com Deus na eternidade, que é o céu, aqui a gente nem fala com Ele 5 minutos no nosso dia, qual é o sentido da gente querer viver a eternidade com uma pessoa que a gente nem conhece? Que está tão perto, né? Que está tão perto e a gente não quer conhecer. Foi muito marcante, muito marcante. Realmente, o compromisso eu acho que é um tema importantíssimo para todas as áreas. Né? Brendo, mas eu queria te perguntar como que você mantém a sua fé firme no mundo de hoje? Sendo um jovem, tendo acesso a essas coisas que, querendo ou não, o mundo coloca na nossa porta, nos oferece. Como que hoje você, como um jovem dentro da igreja, que
tem tantos compromissos dentro da igreja consegue manter a sua fé firme todos os dias. Herbert e Mateus, é mesmo assim sustentado por Deus e por Nossa Senhora, porque eu não tinha o hábito de rezar o texto, não gostava, e eu fui me desafiando, né? Rezava uma Ave Maria, depois comecei a rezar 3, depois um mistério, depois um texto, quando não estava rezando o rosário. E tudo que Nossa Senhora fez na minha vida através da intercessão dela, porque ela é nossa mãe, né? Eu tenho ela como minha mãe. Sim. E eu vejo que ela está intercedendo por mim e que Deus não me abandona. Então, nos momentos de fraqueza, Deus sempre vem ao meu socorro. Minha avó é meu maior exemplo de fé, né? Inclusive, agora ela está passando por um tratamento de câncer e tem permanecido firme na fé. Então, assim, todas as circunstâncias da minha vida, desde as dificuldades que a gente passou lá em casa, né? Meu avô era alcoólatra e tudo mais, toda uma situação, sempre minha avó estava com o joelho no chão, rezando, confiando em Deus. E sempre deu tudo certo, sabe? E eu aprendi com ela e eu levo isso para a minha vida. Na minha vida tudo dá certo. Brendo, acontece tudo que você quer? Não. Mesmo quando não acontece o que eu quero, eu sei que é permissão de Deus. Então, quando a gente se abre para falar, Senhor, é da sua vontade ou é da minha, né? E a gente vai seguindo esse caminho, tudo funciona, tudo dá certo. Eu vejo que isso permite até que a gente seja mais otimista com as coisas, né? Com certeza. Eu vejo tanta gente reclamando até pelo nosso trabalho, quando a gente vai de encontro a uma pessoa que realmente passa por uma necessidade, a gente vê ela assim reclamando de coisas mínimas, né? Detalhes que a gente consegue resolver com o tempo, com paciência. E a gente olha um pouco para a nossa vida e fala assim, ó, quando a gente tem fé, quando a gente tem esperança, quando a gente reza, a gente começa a criar um otimismo que mesmo que a coisa não chegue ao tempo que você quer, você sabe que vai acontecer de uma forma ou de outra, né? Tem esperança, né? Exatamente, acho que a esperança também ela caminha junto com a fé. Mas você falou que é apaixonado, né, pela Igreja Católica. Você demorou muito ou não chegou a demorar nada para você conseguir transmitir isso, até mesmo fora aqui da igreja? Tipo, você tem algum problema em falar, em levar um pouco do evangelho, em falar um pouco sobre a igreja, sobre a tua religião, sem medo do que vão falar, sem medo do que podem julgar? Na faculdade eles te questionavam, só complementando essa Gente, eu estudei na UNB, e a UNB é tipo assim, um mundo de pessoas. Tem Sim. pessoas de todos os tipos e jeitos. E julgam muito, né, o UNB? E assim, as amizades que eu fiz lá, minha amiga Mariana, católica, então era mais tranquilo, né? Mas assim, lá tinha comunidade católica, tinha missa todos os dias, Sim. tinha grupo de oração, tinha confissão. Mas eu nunca tive vergonha da fé, sempre usei símbolos da fé, camiseta de Nossa Senhora, medalhinha. E algumas pessoas questionavam, né? Por que você usa tal coisa? Por que você faz coisa? Por que você faz o sinal da cruz? Muita gente pergunta isso. Porque vocês... E fica nessa curiosidade. Quando a gente sabe o significado daquilo, traz mais leveza. Mas assim, eu não sou de discutir religião, eu acho que cada um está aberto para viver a sua, mas por onde eu passo, eu sempre tento, não através das palavras, mas das atitudes, sabe? Tipo assim, através das atitudes as pessoas percebem que eu sou da igreja. Uhum. Não porque eu estou falando, não. Não, as atitudes, eu acho que dizem muito mais do que as nossas palavras. E as pessoas falam, nossa, Brenda, eu consigo sentir tanta presença de Deus. E eu, graças a Deus, é Ele que faz, Ele que opera. E a gente é meros instrumentos aqui, né? Sim. E que bom que Ele fala através de nós. Lá na UNB tem um local específico, assim, que tem essa confissão, que tem missa todo dia? Tem. Lá, assim, a gente tem um pavilhão que é o ICC, né? Que é o Instituto Central de Ciências. Não sei se vocês já viram aquele que é em formato de avião. Nunca fui na UNB. Eu Nunca também foi, não. né? Mas passa na TV, tipo em formato assim de um avião. E lá tem os anfiteatros, que são salas muito grandes, que são no subsolo e tem as escadas. E lá tinha um anfiteatro que tinha missa todos os dias, 12:15. Mas tinha uma boa quantidade de pessoas que participava? Não era tão grande, assim, eram umas 30 pessoas. Assim, você vê 35 mil pessoas, né, estudando lá, para ter 30 pessoas eram poucas. Mas assim, é um mundo, a UNB. Tinha a célula evangélica, tinha o pessoal católico, tinha o pessoal espírita, tinha o pessoal essa aí eu das não artes. Mas também todo mundo se respeitava, né? Todo mundo se Não tinha respeitava. conhecimento que tinha essa questão de religião dentro, não. Eu também não sabia. E eu não. acho muito bacana a gente sair da bolha, porque se a gente ficar só na nossa bolha, com as pessoas que pensam igual a gente, que fazem as coisas Exatamente. igual, a gente não se É abre bom pro você mundo. compartilhar o pensamento também das pessoas. E como que você enxerga seu futuro hoje dentro da igreja? Você pensa em fazer alguma coisa diferente, se desafiar mais? Quem sabe aí um cerimoniário, quem Ano que sabe, vem ele tá de outro grupo. quem sabe criar uma pastoral. Gente,
Padre Donizete está insistindo fielmente para eu ser padre. Isso aí que eu ia te perguntar. Tem perfil, não tem? Ele tem trabalhado isso, mas ainda assim, não veio essa vontade no meu coração. Mas Padre Donizete está rezando todo dia. Depender dele, você já tinha virado, né? E aí está nessa questão. Para o futuro, eu atualmente tenho trabalhado num projeto que vai ser lançado aí futuramente, ainda está em trabalho, mas eu me vejo muito voltado para a evangelização, sabe? Comunicar a palavra de Deus através dos meios digitais. Eu estou trabalhando num projeto, né? Mas Dos meios digitais. Achei que você ia querer pregar mesmo lá na frente. Dizem que eu tenho o dom para pregação, mas eu nunca desenvolvi ele, né? Uhum. Na renovação carismática, eu fiz o seminário Muito legal. de vida e ainda não desenvolvi ele, né? Esse ano era para eu estar atuando mais na renovação, mas Deus encaminhou meu coração para ser catequista. E é uma experiência muito boa, porque eu aprendi muita coisa, sabe? Que eu acho que isso e o massa é que, para cada lugar que você vai, você aprende uma coisa diferente. Na Pastoral da Saúde, você pega um pouquinho, aí esse pouquinho interliga com o catequista, você pode usar isso como exemplo. Se você for para a renovação, quando você for fazer uma pregação, você tem exemplos do que você já passou. Exatamente. Com juventude, com pastor, com doente, com enfermo. Então, assim, liga uma coisa à outra, né? E vai te dando mais experiência. Só complementando essa parte da Pastoral da Saúde, gente, a Pastoral da Saúde foi o divisor, assim, da minha vida. Porque quando eu estava nessa época de pré-adolescência, 13, 14 anos, eu era uma pessoa bem diferente de quem eu sou hoje. Uhum. Eu era muito egoísta, eu era muito orgulhoso, eu queria ser melhor que os outros, eu queria ser melhor que as outras pessoas. Queria saber de tudo, Eu queria saber de tudo, eu queria ser o melhor. Se eu não tirasse a nota mais alta, eu ficava bravo. Eu queria ter sido assim, pelo menos para tirar a nota alta. E eu sempre queria ser melhor que as outras pessoas. E quando eu tive a experiência de entrar na Pastoral da Saúde, fazer visitas em enfermos, que tinha pessoas que queriam ali só alguém para conversar, falava, para que as outras coisas? Para vocês dois que fizeram parte, é pesado? É um trabalho assim que dói um pouco assim lá na alma, tipo você chegar e ver uma pessoa impossibilitada que às vezes a gente só pode rezar por ela. A única coisa que a gente pode fazer é pesado, é tenso. Os meus casos eu peguei muito caso pesado. Eu peguei caso de ver muitas pessoas vegetando, pessoas cegas, paralíticas. Eu peguei muito caso pesado. É uma pastoral que eu tenho muito interesse em participar também, mas eu acho que eu não conseguiria conciliar, porque meu tempo já é muito corrido com os vicentinos. Então, imagina que eu vejo que também tem muito trabalho, né? Mas querendo ou não, transformador, sim. Foi o divisor de águas na minha vida, porque eu me tornei uma nova pessoa. De fato, eu encontrei com Jesus ali, através daqueles enfermos, né? Eu dei muito mais valor à vida, às pequenas coisas e aos pequenos detalhes. Tipo assim, estar com a minha família, estar com os meus amigos, ir e vir, poder ir para a missa. Isso a gente valoriza muito. A pessoa está em casa, se você não for até ela não consegue ir até você, sabe? E foi muito transformador. Teve algum caso que te marcou muito? Olha, tinha pessoas assim, acometidas com depressão, sabe? E eu acho que é o pior, porque além deles estarem naquela situação, perdiam. Mas tinha um caso de um senhorzinho que sempre ficava na cama, né? E a partir do momento que a gente começou a ir lá, ele até levantava da cama, ia para a sala, conversava conosco. E foi uma experiência muito boa, porque ele já esperava a nossa presença trazia alegria. Então, a gente sentia que estava levando Jesus ali para ele, sabe? Que trazia o ânimo e tirou ele daquela tristeza, né? Por mais que era 1 a 2 horinhas por semana, mas trazia uma alegria, sabe? E isso mudou muito minha vida. Porque a gente via ele sempre sério, enquanto não ele estava sorrindo, estava conversando, estava contando história. Você vê que a presença de vocês dá um ânimo, né? É tipo, a gente vai com Deus, encontrar com Deus e levar a Deus. É muito... E aí torna uma alegria geral. É muito grande. Fazem visita a hospitais também ou tem uma outra pastoral específica só para esse lado? É com você, Breno. Essa parte eu não peguei. A pastoral tipo, da saúde, na sua extensão, tem os membros que fazem visitas aos aqui hospitais. Não, né? Aqui eu não sei se está tendo agora. Né? Na época a gente estava focado mais na comunidade aqui do Riacho Fundo 2 mesmo. Sim. E aí eu não sei se tem, mas assim, o agente da Pastoral da Saúde pode fazer sua carteirinha para conseguir acessar os hospitais e visitar o pessoal. Breno, voltando naquela conversa que você estava tendo de ser padre, você nunca tinha pensado antes nessa questão, não? Nunca pensei em ser padre, gente. Sério? Sabe uma coisa que eu tenho vontade de ser cerimoniário. Olha, não sei com a inscrição aberta, Qual o tamanho desse cerimoniário? Vou pensar, mas não, tem uns maiores do que eu. Ainda bem que não é coroa. Tem uns maiores do que eu.
Mas eu acho muito bonito, sabe? Principalmente nessas missas maiores, Pentecostes, às vezes quando o bispo vem aqui na paróquia. Eu acho muito legal o papel dele, sabe? Tipo, a parte que mais me chama a atenção é quando ele tem que jogar aquele... Eu não sei o nome. Eu também não. Que solta aquela fumacinha com um cheiro muito bom. O incenso. E aí, nossa, aquela parte eu acho muito massa. Eu tenho vontade de participar da messe. O pessoal que... É messe, né? Que entrega o corpo os de ministros, Cristo. né? Eu tenho muita vontade de participar. Ah, os ministros. Para não dizer que é um jovem, Matheus. Ministro não tem que ser casado, não? Não, um dia que ele for lá na capela, você tem que ter mais de 21 anos. Esse é um dos requisitos. Você já E tem? aí, em um do... Ele já está pesquisando, Já tá é. bom. Aí. E dos requisitos que ele falou que não precisa ser sempre casal. Eles disseram que é casal, que é meio que uma segurança, né? Ter duas pessoas levando o corpo de Cristo, mas não... Né? Porque quando é não casal eles precisa devem ser um servir casal. juntos, né? Sempre, na maioria das vezes. Mas tem Entendi. aqui na nossa paróquia tem vários ministros que são solteiros. Pra mim, eu sempre tive isso na cabeça Eu que sempre ministro achei tinha que ser muito- casado. Eu sempre achei muito bonito. Agora, cerimoniário eu também acho. Principalmente que a gente tem dois. Eram dois, agora é um que a gente tem na conferência. Eu acho muito massa o papel deles lá. Mas padre também, né? Não deixa de ser aí, ó. Pois é, quem sabe? Ano que vem a O gente padre entrevista Vicentino, ele. né? Mais um Eu padre amo pra Vicentino. vocês. Congregação da Missão. Mas não vê essa vontade assim ainda. Ainda não, né? Vai trabalhar isso Vai ainda pra trabalhar ver isso. se... Deus vai conduzir, né? Se for pra ser... Breno, o que você essa acha cadeira que uma pessoa precisa ser para ser um bom comunicador? Vontade. Depende, né? Tem vários tipos de comunicação. Assim, voltado mais para paróquia. Tipo assim, igual aqui no caso da gente, uma pessoa quiser, tipo assim, se tornar repórter da paróquia, ou até mesmo apresentar alguma coisa no Instagram, tudo mais, palestrar. Eu acho que a principal característica do comunicador é ouvir, aquele que escuta, sabe? Porque o comunicador, ele escuta, entende, igual vocês estão escutando. Sim. E rapidamente vocês já geram perguntas, vocês são ótimos comunicadores, parabéns. Já vai gerando um diálogo, assim, de querer saber, né? Porque quando você quer só falar, aí tem um perigo, porque aí você está na comunicação, eu só falo. Mas quando você escuta, quando você dá voz, aí você faz uma comunicação recíproca. Então, envolve muito mais as pessoas. Eu acho que a principal característica é ouvir. O comunicador precisa ouvir para falar. Eu acho que é pesquisa também. E aí, entra nesse assunto de pesquisa, eu pesquisei, eu vi um pouco do que você postou esses dias, e aí eu vou entrar num assunto, não vou falar sobre a política, tá? Mas eu vou te perguntar, porque eu vi você postando, que você estava antenado no Twitter, em tal site, em tal plataforma, enfim. Sim. Foi mais algo pessoal ou era a trabalho? Era algo pessoal. Então é uma coisa que você estava se importando mesmo em saber, em conhecer, tá antenado. Eu estava acompanhando o resultado das eleições, aí estava no site do TSE, estava no Twitter, estava assistindo na TV, estava vendo no WhatsApp. E qual você acha que vai ser o futuro da comunicação? Vídeos. O futuro da comunicação é vídeo. Cara, mas assim, a questão da fake news também acaba que atrasa muito, né? Infelizmente é um dos grandes Quanto mais, até a novela que tá passando hoje na Globo tá tratando um pouco sobre a questão da fake news, né? Eu acho que é o grande problema, assim, porque assim, a igreja tem sofrido muito com isso, né? A gente tem uma quantidade de pessoas de idade muito grande na igreja. Então, assim, quando a informação chega para elas não sabem consultar se a informação é verdadeira ou não é. E acreditam em tudo aquilo que se comunica. Então, isso é um problema muito grande, muito grande. Eu acredito que o futuro da comunicação vai ser aqueles Reels no Instagram e no TikTok, que é igual o pessoal disse. Aquilo gera como é que é o nome que o cara disse? Eu me esqueci, ele disse que gera alguma coisa que a gente fica assim, ó, no entretenimento, quando vê. Porque você vai passando uma hora, vai passando passou uma hora e meia. A gente estudou isso lá na faculdade, porque assim, quando lançaram a televisão, lançaram o controle remoto. Sim. E aí a gente passava no controle algoritmo, lembrei. Pro próximo canal. Agora não, é com o dedinho. Tipo, é o mesmo exercício. Lá na moça lá da empresa, na Copa é todo mundo. É o pessoal só passando assim, ó. É almoçando aqui e passando aqui no outro lado. Passando o dedinho, sabe? É incrível. Tá preso nas telas. E o algoritmo, igual o Matheus falou, vai só indicando aquilo que você gosta e você passa horas. E agora tá vindo até o metaverso, né? Não sei se você já ouviu falar. Não tenho conhecimento sobre isso aí. Eu sei que o TikTok é grande. De resto, eu não sou muito... A Instagram, eu não gosto muito do Instagram, sou mais ao Facebook mesmo. Mas o Facebook, você ainda Só tá pra, no Facebook? só pra ver uns memes mesmo. Não, é isso aí Você, que ele Matheus? falou. Não, só pra ver meme também. Eu e ele, compartilhando. Instagram, eu não tenho muito costume com o Instagram. Qual de rede social que verdade. você mais usa? WhatsApp. Porque eu era muito viciado no Facebook, e acabou que eu tive alguns entendimentos por questão de política em 2018, e aí eu meio que saí do Facebook.
E não viciei no Instagram. Eu posto uma coisa, posto outra. Isso, é exatamente isso comigo E também. é mais no WhatsApp mesmo, assim, conversa com pessoas. Você acha que essa questão da eleição desse tempo de política que a gente teve em 2022, você viu que afetou alguma coisa a igreja ou alguns membros aqui? Afetou. Eu também tenho o mesmo pensamento que Afetou muito, Matheus. A gente está numa divisão muito grande, assim. Terrível, porque assim, surgiram muitos discursos de condenação. Tipo assim, olha, se você fazer isso, se você fizer aquilo, isso é muito triste. Muito, 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 muito triste mesmo. Porque parece que a igreja é uma coisa cada vez mais difícil de você fazer parte, sabe? O pessoal está misturando muito as coisas, misturando. Eu acredito que a partir do momento que envolveram o nome de Jesus em política, para mim, perdeu o controle. Quando vão lá para poder fazer as considerações, ou no meio de uma proposta, falar que Deus vai abençoar, tudo bem, mas não necessariamente precisa incluir, entendeu? A gente tem um privilégio aqui que nossos 3 padres são muito sensatos, né? A gente nunca teve essa mistura de política, de candidato A, candidato B, sempre seguiu muito o evangelho de Cristo, né? Tanto que eu fiquei muito alegre com todos os posicionamentos da CNBB, que é a nossa Conferência Nacional dos Bispos, porque sempre foi tudo alinhado com o evangelho, né? Os membros das comunidades estavam condenando mais as pessoas do que a própria igreja, sabe? Eu acho que não é isso. Isso não agrada a Jesus. Até sabe? o próprio padre que se candidatou queimou um pouco do lado da igreja deles, né? Que não é exatamente mas a ele não mesma era que a padre nossa. nem daqui, nem Isso, dali, né? Acabou, exatamente, mas acabou Mas que não. sujou a imagem, Exatamente. né, Tem gente que até hoje deve acreditar que ele é padre. Isso. O problema é esse. Isso que eu queria dizer, que arrastou uma galera para um lado e aí acaba queimando tudo. Aí o pessoal que não entende, que não pesquisa para saber se ele é padre ou não é, começa a queimar a igreja, falando que a igreja deve ter colocado ele. Mas eu tô sentindo que essa divisão vai passar, porque a Copa tá chegando. Não. A gente estava discutindo hoje. A gente estava discutindo hoje, mas eu não sou a favor de que a política seja no ano da Copa. Pô, quebra o clima. Eu não sou a favor de que o ano da eleição seja no ano da Copa. Quebra total. Separar, né? Isso, putz, quebra total. Ainda um vai ser do lado do outro, só a diferença é um mês. Pra que time você torce, Bruno? Eu torço pro Flamengo. E vocês? Eu sou flamenguista, fanático. Eu sou um pouco assim porque eu tô me desvinculando de futebol. Eu não sei porque eu não consigo não tá mais. mais, né? Mas ele aqui, ele é doente pelo Flamengo. Apaixonado. Ele é. Mas assim, voltando no assunto, ainda sobre política, não falando sobre candidato, mas você é um cara que gosta de pesquisar, gosta de estar por dentro sobre esse assunto? Eu sou muito curioso, muito curioso. Para mim as coisas têm que fazer sentido. Tipo assim, eu tento entender como é que funciona, por que funciona, quem está envolvido e tal. Então eu sempre estou atento às notícias, às informações, estou pesquisando, estou sempre atento a tudo, sabe? Você tem esperança no Brasil? Eu tenho Tem? esperança. Que as coisas vão mudar, melhorar? É assim, eu vejo que a gente tem uma população muito, muito, muito trabalhadora, muito esforçada, gente muito boa, que infelizmente não consegue progredir na vida, né? Eu tenho esperança que um dia a gente vai romper com isso. Tem uma profecia que o pessoal fala internacionalmente, que o avivamento da fé cristã vai vir no Brasil. Eu acredito muito nesse avivamento, sabe? De pessoas comprometidas com o evangelho. Então, é a gente trabalhar, igual vocês estão trabalhando aqui, né? Nos podcasts, a gente trabalhar nas nossas pastorais, para levantar essa galera assim que verdadeiramente vai viver esse evangelho para o mundo melhorar. Não tem como a gente viver num mundo bom onde o evangelho é deixado de lado. Não pode, né? Como que você acha que a gente pode, como é que eu posso dizer, meio que capturar, tipo assim, no bom sentido, uma pessoa que não é da nossa religião, que tipo assim, que ela não tem nenhuma religião, que hoje em dia é muito como uma pessoa fala que é ateu. Recrutar pra gente. Com exemplo, Matheus. E mostrar o lado bom, não é? Com as suas atitudes, a pessoa vai ver que você é diferente, você faz uma coisa diferente. Aí ela vai tentar entender o que está acontecendo, por que você... Isso já aconteceu, sabe? Pessoas até de outra religião e tudo mais, vendo assim, fala, poxa, você é de qual... Você participa da igreja? Você é de qual igreja? Eu falei, olha, vai lá conhecer, tipo... Não é você obrigar nem condenar a pessoa, tipo, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Não. Mas eu acho que a docilidade do evangelho é através das atitudes, não das palavras. Eu acho que as nossas atitudes sempre dizem mais do que as nossas palavras. Com certeza, né? Igual aquele ditado que tem, né? Que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Exatamente. Definiu tudo. Excelente. Tá ansioso para a Copa? Estou muito ansioso para a Copa. Tu torce muito pro Brasil? Ixi, ninguém vai ser mais brasileiro que eu. Enfeitou a rua? Não, eu moro em condomínio agora, né? Não sei se a galera vai animar, mas lá em casa já comprei bandeira do Brasil, bandeirinha, tinta para pintar o cabelo verde e amarelo. Cara, tudo.
Eu queria ter o ânimo pela seleção, porque eu sou tão fanático pelo Flamengo que eu não consigo acompanhar o Brasil com os mesmos olhos. Né? Exatamente. Eu vejo que tanta gente e eu não consigo. Mas eu tenho esperança no Neymar, na galera toda, pra gente poder... Nossa, eu pensei que o Gabigol ia ser chamado, hein? Também, tá tudo na expectativa. Fiquei triste, mas... Chamado Daniel Alves, né? Coisa boa. Porque tudo que ele não fez, eu acho que ele vai fazer agora, gente. Eu acho que de tanto que a gente tá criticando, ele vai entrar e possivelmente... Fazer um gol na final. Não, possivelmente. tem tudo pra gente ganhar o Hexa, tipo, é no Natal, é última Copa do Galvão. Verdade. Tem tudo pra gente ganhar. Ó, o último título do Brasil foi em 2002, a gente tá em 2022. Pode ser que seja a última Copa do Neymar também. Neymar, tudo tá indicando. Eu tenho esses As seleções... Vinícius Júnior. As seleções com um monte de jogador machucado que não vão poder participar, então se enfraqueceram. Está aí, não vê quem não quer. Vamos ver. Mas, Breno, falando pra gente poder encerrar aqui, falando um pouquinho da sua vida pessoal, como que foi sua infância, em que meio você trabalha hoje, defina um pouco do Breno pra galera que não te conhece. Cara, minha família, que eu sou apaixonado pela minha família também. Meus avós vieram da Bahia pra cá, né? Então tem um sangue baiano, nordestino. E minha família sempre foi muito unida, a gente sempre foi muito unido mesmo, muito do dialogar, sabe? Eu acho que, assim, hoje eu me considero um comunicador porque a gente sempre foi muito de dialogar. Então, tipo assim, mesmo quando eu era criança, que a gente vai começando aquelas mentiras, minha mãe nunca deixava. Então, tipo assim, fala a verdade que é a melhor coisa. Então, a gente sempre foi muito sincero em relação a tudo. E acho que isso me ajudou muito a crescer como pessoa. Mas a minha infância foi muito tranquila, foi muito divertida. Brinquei muito na rua, depois fui amadurecendo, né? Mas eu confesso que teve essa chave de virada, né, de realmente amadurecimento, que eu comecei a trabalhar mesmo. Quando a gente começa a trabalhar, existe um amadurecimento maior, trabalhar, estudar e realizar os sonhos, né? Hoje, meu sonho era estudar na Universidade de Brasília. Graças a Deus deu tudo certo, eu consegui. Você formou já, Eu né? me formei ano passado em Publicidade e Propaganda. E atualmente eu trabalho com educação empreendedora, não é na área de comunicação, mas é uma área que eu me apaixonei mesmo. Sim. E, assim, para o futuro vamos ver o que Deus pretende, né? Mas quando criança era um menino arteiro, gostava de rua. Muito teimoso. Quando eu chego na casa das amigas da minha mãe mais antiga, do meu pai, eu falo, aquele menino? Eu tocava o terror, assim. Sempre você tem irmãos? Eu tenho um irmão, João Miguel, de 6 anos. Ah, então ele é mais novinho, né? Mas, gente, eu apavorava onde eu chegava, quebrava as coisas, bagunçava, respondia. Qual é o seu esporte preferido? Eu não sou muito de praticar esporte. Eu comecei na academia, mas aí pela correria não mas nem de acompanhar nenhum? Só futebol mesmo que eu assisto, que é a paixão do meu pai, né? Uhum. Aí trilhou todo mundo lá em casa pra... Mas hoje em dia o seu hobby é qual? Fora tá dentro da igreja? Meu hobby fora da igreja, eu gosto muito de ler. E de fazer nada. Curti uma preguiça. Eu gosto de fazer nada. Aí, ó, eu queria ter o da leitura, o hábito da leitura, mas... Mas hoje também. em dia, tem uns áudios livros, né? Eu escuto mais do que ler, é uma experiência legal. Mas eu gosto muito de ouvir música, assistir série, eu gosto muito de sair, festa, eu amo festa. Não festa, virar à noite, mas confraternizar mesmo, sabe? Estar com os amigos, comer. Ixi, gente, eu sou apaixonado. Ih, me chama pra... Qual é a sua comida favorita? Minha comida favorita é lasanha. Amo lasanha. Lasanha é bom demais. Lasanha? Gosto. Você não gosta? Não. Não gosto de Como tu não... Caraca. É difícil achar um que não gosta, viu? É bom. Amo lasanha. Mas e gênero musical? Você falou que gosta de festa. Gênero musical... Então... Eu escuto um pouco de tudo. Se você colocar minha playlist assim no modo aleatório do Spotify... Vai ter tribo da periferia, vai ter funk, vai ter sertanejo. Depende do dia, né? Atualmente estou acompanhando muito a Mari Fernandes, é uma cantora sertaneja que tem. Mas é todos os ritmos assim que eu escuto. Meu preferido mesmo é música eletrônica, Calvin Harris. Top. Algo mais agitado, né? Mais agitado para movimentar. E aí, Breno, gostou? Gostei muito. Você soltou, o nervoso passou? Passou, já estou aqui à vontade. Se a gente puder a conversa horas, flui, né? É legal pra caramba. Ainda mais que a gente é jovem, os assuntos batem tudo, né? Mas, cara, legal. Prazer te receber, falar um pouco sobre a comunicação, falar um pouco sobre a nossa paróquia, a nossa casa. Querendo ou não, a gente não tinha trago o Padre Donizete, mas não tinha trago nenhuma pessoa que representasse os movimentos aqui
da paróquia, então é o primeiro, a gente pretende, querendo ou não, abranger isso para outras pastorais, mas a gente viu como importância porque o que a gente faz é comunicação também, né? A gente começou isso ali na pandemia, não foi? A gente estava na pandemia ainda, né? Quando a gente começou, foi 1 ano atrás. Então estava ali ainda, assim, quase, né, chegando perto do fim, mas ainda estava, então a gente começou isso como meio de levar para os confrades e consórcios, aspirantes, enfim, que não tinha mais a oportunidade de participar das nossas festas regulamentares, dos nossos encontros vicentinos. Então, a gente queria apresentar um pouco, né, da vida também, porque às vezes as pessoas olham para a gente como um membro da igreja, um membro de uma pastoral, de um grupo, e não acham que a gente tem uma vida, né, individual, uma vida pessoal, profissional lá fora. Então, a gente quis mostrar isso também, né, que a gente vive também, que a gente tem os nossos gostos, os nossos hobbies. E aí agora a gente decidiu, né, levar isso para outros ramos, outros movimentos, outras pastorais, para poder mostrar para os vicentinos, que também não é só os vicentinos, existem grupos que podem caminhar com a gente. Mas agradeço, espero que você tenha gostado. Passar as palavras aqui para o Matheus também. Cara, eu agradeço muito pelo papo. A gente viu tá que... fazendo barulho. A minha cadeira vai falar mais do que vocês. A sua eu pensei que era a minha. É a minha. A sua... Barulheira gostei danada. muito do papo, um papo muito bom, muito fluido, né? A gente aprendeu bastante sobre comunicação. E eu também quero pedir para que, antes da gente encerrar aqui, né, você deixe o convite para quem quiser fazer parte, como te encontrar e Isso, tudo uma mais. mensagem para os jovens também, como catequista agora. Você mandar para os seus catequistas uma mensagem. Olhando para cá, olhando para você. Pode olhar para Se lá. você quiser. Tá bom. Eu quero agradecer primeiramente o convite, gente. Eu fiquei muito feliz. Tipo assim, eu vou para um podcast. Depois, eu vou para um podcast. Fiquei O que eu vou falar? Foi muito legal a experiência de estar aqui com vocês conversando. Foi muito fluido. E eu quero deixar um convite para você que gostaria de participar da Pastoral da Comunicação. É uma pastoral que tem crescido muito a nossa importância diante da nossa comunidade. A gente tem conseguido alcançar cada vez mais pessoas. Então, assim, se você quiser conhecer, manda um direct lá no Instagram, @raiosdamedalha. Fica por dentro de tudo que vai estar acontecendo. Divulga também. Você pode ser da Pascom mesmo sem ser da Pascom. Viu uma arte nossa lá? Compartilhe nas suas redes sociais. Manda para quem você conhece, que você vai estar evangelizando através da comunicação. Quero mandar um beijo e um abraço para todos os meus crismandos, para todos os meus amigos da Pastoral da Comunicação, da catequese, dos leitores, da paróquia, do trabalho, quem for assistir. É muita gente. Muita gente. Foi anunciar o homem, apareceu um monte de seguidor no nosso Instagram. Tá vendo? Ele é importante. Conhecido. Mas é isso, eu estou muito feliz e grato. Assim. Mas assim, eu tinha pedido e vou reforçar. Eu queria que você fizesse uma mensagem, deixasse uma mensagem de você como jovem, como uma pessoa querendo não se tornando exemplo a cada vez mais que vai amadurecendo, né? Agora catequista e tendo esse poder de transmitir o evangelho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens que vão assistir e talvez não fizesse parte de algum grupo, algum movimento. Maravilha. Então, jovens, como se eu não fosse jovem também, né? Então, pessoal, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é que Deus, ele é maravilhoso, ele nos ama o tempo inteiro e cabe nós a corresponder esse amor. Por mais que pareça difícil e que exija muito para que a gente trilhe esse caminho, o que eu quero falar para vocês é que comece aos poucos, comece com a Ave Maria, comece com a missa. É como eu falei com os meus crismandos e falo para vocês hoje. Se a gente quer viver a nossa eternidade com Deus, como que nós vamos fazer isso se a gente não dedica 5 minutos do nosso dia a Ele? Então comecemos pequeno, porque Deus, ele vai nos seduzindo. E se a gente se deixa seduzir, a gente transborda no amor dele e quer cada vez mais. E eu vou falar para vocês, vale a pena, vale muito a pena, porque ele cuida de tudo enquanto a gente está aqui fazendo o serviço deles. Faça essa experiência, dê essa oportunidade para Deus, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Maravilha, show de bola. É dessa forma que a gente encerra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.